viver no teu santo amor. Glórias a Deus. Vamos ver a santa palavra de Deus nesta noite. Glórias a Deus. Nos diz assim a palavra do Senhor. Meus irmãos, muito de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas, e se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso também para refrear o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Glórias a Deus. Glorioso Deus e eterno Pai, ó grande Deus, tremendo Deus de maravilha. Eis aqui, meu Pai, a Tua palavra, Senhor, nesta noite, ó Pai querido. Venha falar, meu Pai, poderosamente, meu Deus, em nossos corações, ó Pai, pelo poder, Senhor, da glória da Tua palavra, qual é o Espírito, meu Pai, e vivifica o homem dos seus pecados. Sim, meu Pai, toca em nós, meu Deus, pelo poder da Tua palavra, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Glórias a Deus, as palmas para Jesus. Glória. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus que nos fala sobre um membro tão pequeno, mas que é muito perigoso, né? Que é a nossa língua. Glórias a Deus. Nós sabemos que Deus, lá no princípio, Ele criou o homem e a mulher. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia, ela nos diz, ela nos relata, glória a Deus, que Deus, Ele criou o homem puro e reto. Glória a Deus, aleluia. Mas o homem, infelizmente, pela sua desobediência, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, ele pecou contra Deus. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia nos diz, glória a Deus, aleluia, que por causa da transgressão de Eva e Adão, glória a Deus, a morte passou a todos os homens em toda a face da terra. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E Deus viu que o homem pecou contra, glória a Deus, a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, glória a Deus, Ele usa de misericórdia para com o homem e envia seu único filho, glória a Deus, aleluia, para derramar o seu sangue na cruz do Calvário, para nos trazer o direito à salvação, o direito à vida eterna para todo aquele, glória a Deus, que crê no nome do Filho de Deus. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, quando Ele veio, Ele nos ensinou, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, o caminho que devemos prosseguir, glória a Deus, para alcançar a salvação eterna. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ele foi a boca de Deus na terra, glória a Jesus, aleluia, para pregar o Evangelho. E Ele, glória a Deus, aleluia, colocou apóstolos e profeta, glória a Deus, aleluia, para que continuasse, glória a Deus, aleluia, a ensinar o povo, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, o Evangelho da verdade. Glória a Deus, aleluia, a ensinar a cada um de nós
que para entrar no céu é preciso, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, caminhar pela porta estreita, glória a Deus, na santificação do corpo, da alma e do espírito. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E nós sabemos aqui que o apóstolo Tiago, ele começa a falar sobre um membro muito perigoso, glória a Deus, que há em nosso corpo, chamado a nossa língua. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos diz, glória a Deus, e nos adverte para que nós venhamos a refrear a nossa língua. Louvado seja o nome do Senhor. Porque na multidão das palavras, a Bíblia nos diz que não falta transgressão. Glória a Deus, aleluia. Jesus diz que nós devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. E é necessário, glória a Deus, aleluia, que nós venhamos a santificar, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, os nossos lábios perante o Senhor. Glória a Deus, certa feita, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Foram muitos ali até Jesus, acusando os discípulos, louvado seja Deus, os quais estavam se alimentando sem lavar as suas mãos. Glória a Deus, e Jesus ali, ele começa a ensinar para aquele povo, glória a Deus, aleluia, que o que contamina o homem não é, glória a Deus, aleluia, aquilo que entra na boca, mas aquilo que sai da boca. Louvado seja o nome do Senhor, porque procede do coração. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus dizia e advertia, glória a Deus, aleluia, que de toda palavra frívola, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Louvado seja o nome do Senhor. Para perdermos a salvação, não é somente, glória a Deus, aleluia, se nós cometemos um ato, glória a Deus, muitas das vezes, que venha causar um grande escândalo, não. São nas coisas mínimas, glória a Deus, que nós podemos perder a nossa salvação. Por isso aqui a Bíblia glória a Deus, nos adverte a termos cuidado com aquilo que falamos, com aquilo, glória a Deus, aleluia, que sai de nossos lábios. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque a nossa língua, ela tem poder até mesmo para matar uma alma. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa língua, ela tem poder de destruir até mesmo uma família. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia, glória a Deus, aleluia, ela nos adverte a usar os nossos lábios apenas para aquilo que é agradável ao Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E aqui o apóstolo Tiago, ele dizia, meus irmãos, muito de vós, glória a Deus, não sejam mestres, sabendo que recebereis mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito. Muitas vezes nós falhamos com o nosso falar. Glória a Deus, aleluia, mas é diferente, glória a Deus, daquele que obedece a Deus para aquele que está no mundo, porque quando aquele que obedece a Deus, glória a Jesus, ele peca com o seu falar, ele falha com o seu falar, ele dobra o seu joelho, glória a Deus, aleluia, e mergulha no sangue de Jesus, louvado seja o nome do Senhor, e alcança o perdão do seu erro. Glória a Deus, aleluia, porque é diferente, louvado seja o nome do Senhor, viver uma vida de pecado, glória a Deus, de viver uma vida lutando contra o pecado. Louvado seja o nome do Senhor, e as palmas para Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. E Deus, ele levantou, glória a Deus, aleluia, os seus profetas na terra, os apóstolos da igreja de Cristo, para que fossem a sua voz na terra, glória a Deus, aleluia, para anunciar a verdade, a santa doutrina para o povo, glória a Deus, se converter de seus maus caminhos, glória a Deus, aleluia. Mas nós sabemos que o diabo, glória a Deus, ele é astuto, louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo lhe dizia, glória a Deus, que não ignoramos os seus ades, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E o diabo, vendo, glória a Deus, aleluia, que Deus havia levantado seus profetas na terra, para que fossem a sua voz, para que fosse usado, glória a Deus, seus lábios como instrumento de justiça, para ensinar o povo, glória a Deus, aleluia. O diabo, ele começa a levantar também os seus adeptos,
glória a Deus, aleluia, em meio à igreja, para que fosse a sua voz na terra, para enganar o povo, para confrontar, glória a Deus, aleluia, o evangelho da verdade. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E nós temos visto, glória a Deus, em nosso dia, louvado seja o nome do Senhor. Muitos pastores, glória a Deus, aleluia, que a seus lábios têm sido usados pelo diabo, têm sido usados por Satanás para enganar as almas, para iludir as vidas. Glória a Deus, pois eles não pregam a santa doutrina do Senhor, eles não pregam a verdade, só pregam aquilo, glória a Deus, aleluia, que é agradável aos olhos do homem. Louvado seja o nome do Senhor. Tem sido a garganta de Satanás na terra para enganar o povo, e nós temos visto, infelizmente, aí nessas igrejas mundanas, glória a Deus, aleluia, quantas almas, louvado seja o nome do Senhor, que tem seguido as suas dissoluções, que tem dado ouvido, glória a Deus, as suas palavras persuasivas, como dizia Paulo, de sabedoria humana. Louvado seja o nome do Senhor, porque deixaram, glória a Deus, que seus lábios, que sua língua fosse instrumento do diabo, glória a Deus, para enganar, para conduzir as almas para a perdição. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia nos diz, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a santificarmos os nossos lábios, a usar os nossos lábios como instrumento de justiça, glória a Deus, como instrumento para pregar, para ensinar a verdade para o povo. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia nos diz, glória a Deus, que toda a nossa palavra venha a ser agradável aos ouvidos daqueles que nos ouvem. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus, pois o servo de Deus, ele é conhecido também pelo seu falar. Nós vemos a história de Pedro, glória a Deus, aleluia, que estava ali, glória a Deus, perto de Jesus, quando ele foi preso por Pilato, e ali chegou uma mulher, glória a Deus, e disse: tu também é um dos tais, porque a tua fala te denuncia. Louvado seja o nome do Senhor. A fala do crente que vive a verdade é diferente. Glória a Deus, ele já não fala as gírias do mundo, ele já não fala as palavras top, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, mas só fala aquilo que é agradável diante do Senhor, e as palmas para Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Nós temos visto muitos aí, glória a Deus, que são, na verdade, a garganta do diabo na terra, glória a Deus, aleluia, para enganar as vidas. Louvado seja o nome do Senhor, para pregar para o povo, que não tem problema andar de qualquer maneira, Jesus só quer o teu coração, glória a Deus, aleluia, não tem problema você viver uma vida prostrado aí diante da televisão, não. Glória a Deus, Jesus só quer o teu coração. Glória a Deus, como diz o hino, Jesus, ele não é açougueiro para querer, glória a Deus, somente o nosso coração. Ele quer um povo especial, zeloso e de boas obras. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Um povo que se santifica, glória a Deus, aleluia, noite e dia, de alma, corpo e espírito. Glória a Deus, aleluia, muitos têm sido aí enganados. Não tem problema, glória a Deus, aleluia, se envolver na política, não. Isso aí é coisa dos crentes antigos, isso é coisa das igrejas antigas. Glória a Deus, aleluia. São verdadeiramente a garganta do diabo para enganar as vidas, pois estão confrontando o Evangelho. Glória a Deus, aleluia. Estão se levantando contra a palavra de Deus, usando os seus lábios, glória a Deus, aleluia, para escandalizar o Evangelho. Nós temos visto tantos escândalos em nosso dia, quantas almas que se afastaram da presença do Senhor por causa dos tais. Glória a Deus, que não prega a verdade, que tem escandalizado a palavra de Deus, que tem feito até mesmo teatro dentro das igrejas, que tem feito até mesmo, glória a Deus, aleluia, coisas, glória a Deus, abomináveis diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, em cima do altar. Glória a Deus, que concorda, glória a Deus, aleluia, com o divórcio, e ainda ensina para o povo. Glória a Deus, aleluia, ainda ensina para as almas. Jesus só quer o teu coração, glória a Deus, aleluia. Mas nesta noite, glória a Deus, aleluia, quero dizer para cada um de nós nesta noite, que Jesus não quer só o nosso coração. Jesus quer um povo que vive em santidade em toda a sua maneira de viver. Glória a Deus, é no olhar, é no falar. Glória a Deus, aleluia, é no agir.
glória a Deus, é no pensar, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, e a palavra aqui nesta noite, ela nos está nos advertindo a santificarmos a nossa língua, glória a Deus, porque muitos neste momento estão lá no inferno por causa da sua língua, glória a Deus. Quantos crentes, glória a Deus, aleluia, que a sua língua, glória a Deus, como diz o hino, é do tamanho de uma gravata, né? Glória a Deus, para criticar é bom, glória a Deus, para criticar aqueles que têm buscado obedecer ao Evangelho, ele é bom, mas para ajudar, glória a Deus, não, ele só sabe criticar, e muitos estão lá no inferno desta maneira, glória, porque criticaram, louvado seja o nome do Senhor, do servo de Deus que pregava o Evangelho da salvação, glória a Deus, estão lá sofrendo as agonias que tem que sofrer, louvado seja o nome do Senhor, porque pecaram, glória a Deus, com sua língua, não temeram a Deus, não, glória a Deus, se humilharam perante o Senhor, não santificaram seus lábios, glória a Deus, aleluia, para viver uma vida santa perante o Senhor, glória a Deus, e as palmas para Jesus, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que os obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Glória a Deus. Ora, vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram como um bem pequeno leme para onde quer que a vontade daqueles que as governam. Diz aqui a Bíblia, ela compara a nossa língua com um pequeno leme, né, que dirige ali o barco para onde quer que ele a governe. Glória a Deus, assim também a nossa língua, né? Glória a Deus, aleluia, se ela pecar contra Deus, glória a Deus, ela só vai conduzir para o inferno, louvado seja o nome do Senhor, só vai conduzir, louvado seja o nome do Senhor, para a perdição, se não abandonarmos as palavras torpes, glória a Deus, aleluia, de nossos lábios, se não deixarmos, glória a Deus, a gíria, louvado seja o nome do Senhor, se não deixarmos de falar da vida alheia, se não deixarmos a fofoca, glória a Deus, a vida do nosso próximo, glória a Deus, ela só vai conduzir para o inferno, louvado seja o nome do Senhor, glórias a Deus, aleluia, e as palmas para Jesus, glórias a Deus, aleluia. Assim também é a língua, é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas, vede com um grande bosque, um pequeno fogo incendeia, a língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Glórias a Deus, veja o poder que tem a língua. A Bíblia, o apóstolo Paulo, Tiago, ele glória a Deus, aleluia, compara a nossa língua com um pequeno fogo, né? Glória a Deus, que incendeia ali uma grande floresta, louvado seja o nome do Senhor. Assim a nossa língua, quando é usada, glória a Deus, para o mal, ela causa grande destruição. Quantos que desceram a sepultura por causa dos seus lábios, louvado seja o nome do Senhor, porque não vigiaram, glória a Deus, aleluia, não santificaram os seus lábios perante Deus, glória a Deus. Quantas pessoas que o que vem à mente, glória a Deus, a sua boca fala, louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos ser assim, porque nós somos um povo diferente, glória a Deus, nossos lábios têm que ser guiados pela palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana, mas nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal, misericórdia, glórias a Deus. Nós temos que clamar pelo sangue de Jesus, para que Jesus passe o seu sangue sobre os nossos lábios, para que nós não venhamos pecar contra Ele, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, principalmente aqueles que têm pregado o Evangelho, glória a Deus. Se nós pregarmos aqui no altar ensinamento, glória a Deus, aleluia, que é contrário à palavra de Deus, naquele grande dia vai ser cobrado pelo próprio Deus, né? Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor, porque distorceu a palavra, distorceu o Evangelho, glória a Deus, aleluia, e aquele que distorce, louvado seja o nome do Senhor, a Bíblia diz que vai
cair sobre ele as pragas, glória a Deus, que está escrita no livro, glória a Deus, de Apocalipse. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus e as palmas para Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Glória a Jesus Cristo. Glórias a Deus. De uma mesma boca se procede bênção e maldição. Glória a Deus. Mas não convém que se faça assim. Glórias a Deus, aleluia. Quando nós éramos do mundo, muitas das vezes falávamos de Deus e daqui a pouco já estávamos falando coisas abomináveis, não é verdade? Glórias a Deus, aleluia. Mas quando aceitamos a Jesus, louvado seja o nome do Senhor, tudo é transformado, os nossos lábios já não saem mais, glória a Deus, palavras impuras, glória a Deus, mais santificada, glória a Deus pelo poder de Deus, pelo Espírito de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus, o apóstolo Tiago, ele nos exorta nessa noite através do Espírito Santo. Vamos, glória a Deus, aleluia, santificar os nossos lábios, vamos ter cuidado com aquilo que falamos, com aquilo que pronunciamos. Louvado seja o nome do Senhor, principalmente em meio aos ímpios, né? Glória a Deus, aleluia, porque quando o ímpio ele vê, glória a Deus, o crente falar algo errado, ele é o primeiro a acusar. Louvado seja o nome do Senhor. É preciso nós vigiarmos com a nossa língua. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, pois é a grande destruição que nós podemos causar. Glória a Deus, se nós usarmos a nossa língua, louvado seja o nome do Senhor, para o mal. Mas nós vamos, glória a Deus, aleluia, usar a nossa língua para o bem. Vamos usar a nossa língua para ensinar ao povo a palavra da verdade, o evangelho da salvação, que salva, que liberta, que transforma, que purifica. Glória a Deus, vamos usar os nossos lábios para glorificar a Deus, para louvar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus, aleluia, palmas para Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Jesus está voltando e é tempo de nós termos cuidado com aquilo que falamos. Quando nós olhamos para a história de Jó, louvado seja o nome do Senhor. Jó foi um homem, glória a Deus, aleluia, rico espiritualmente, glória a Deus, aleluia, e financeiramente. A Bíblia nos diz que Jó tinha grande riqueza, glória a Deus, e Deus permitiu uma grande enfermidade na vida de Jó, e Jó perdeu tudo. Glória a Deus, permitiu que o diabo tocasse, glória a Deus, aleluia, ali na vida de Jó. Glória a Deus, e Jó ali, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, naquela situação terrível, a sua mulher vai até ele, glória a Deus, aleluia, e usa a sua boca como instrumento de Satanás. Glória a Deus, aleluia. Ela olha para Jó e diz: Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. Glórias a Deus, aleluia. Imagine-se Jó, louvado seja o nome do Senhor, desse ouvidos, glória a Deus, as palavras que saíam da boca, glória a Deus, aleluia, de sua mulher. Glória a Deus, certamente hoje ele estaria lá no inferno, sofrendo, glória a Deus, as agonias. Louvado seja o nome do Senhor. Assim é nosso dia, não podemos dar ouvido às palavras que saem aí dos falsos profetas, glória a Deus, aleluia, dos crentes mundanos que têm distorcido o Evangelho. Vamos dar ouvidos apenas à palavra de Deus, ao servo de Deus, que Deus tem levantado nesses últimos tempos, em pleno século 21. Deus tem usado de misericórdia, levantando pastores para ensinar o povo a verdade na igreja pentecostal do Filho de Deus. Glórias a Deus e as palmas para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Vamos santificar os nossos lábios, que deles venha sair apenas bênção e não maldição, porque não convém o servo de Deus amaldiçoar, mas abençoar. Glória a Deus, aleluia. Que essa palavra nessa noite venha falar mais e mais a cada coração, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus e as palmas para Jesus. Glórias a Deus. Vou estar passando para o nosso irmão dirigente Celso. Glória a Deus, vai estar encerrando o culto, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Glória a Jesus, que maravilha, né, igreja do Senhor? Glória a Deus, a palavra de Deus é que nos dá vida com abundância, né? Nos dá vida.